Vamos orar ao Senhor, abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, a Ti nós damos a honra, a glória, o louvor, a majestade, a exaltação, a adoração ao Teu nome, porque só o Senhor é Deus. O Teu amor fez com que Cristo, Teu Filho, o Cordeiro do Senhor, fosse para a cruz, ser sacrificado em nosso lugar. Por isso, Senhor, nós podemos celebrar a verdadeira Páscoa. Nós te agradecemos por tão grande bênção, porque podemos estar reunidos como corpo de Jesus, como igreja de Jesus Cristo, para celebrar Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nós desejamos ouvir a Tua voz. Nós desejamos, ó amado Espírito, que o Senhor continue falando conosco. Nós desejamos que o Senhor passeie no meio de nós, que o Senhor possa verdadeiramente tocar em cada coração. Queremos ouvir o Senhor. A Tua presença é preciosa, a Tua presença é a melhor. Por isso, Senhor, nós te convidamos, nós te atraímos com o desejo ardente do nosso coração de ouvirmos o que o Senhor tem para nós nesta noite, neste culto de celebração da Páscoa. Nós oramos pedindo que o Senhor use a minha vida para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos já acharam? 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Abra sua Bíblia ainda em Êxodo. Deixa esse texto aí assinalado de 1 Coríntios. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Então fica facinho, né? Primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Capítulo 12. Nós vamos ler aonde se originou a Páscoa. Glória a Deus. Capítulo 12 de Êxodo, nós vamos ler o versículo 3, vamos estar lendo alguns versículos saltados aqui para a gente ganhar tempo. O versículo 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículos 5 e 6. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e por ser cordeiro ou cabrito, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Versículo 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. O versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora vamos ler do 11 ao 14. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo.
perto. Amém? Nós vamos ouvir a mensagem da cruz, cantada pelos levitas e pela solista irmã Vanessa. Dela um dia fugiu
Glória a Deus. Pode glorificar, igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos trocar a cruz pela coroa lá no céu. Aleluia. Esta é a mensagem da cruz, esta é a mensagem da Páscoa. Amados, vou estar falando com os irmãos sobre Páscoa, sacrifício e vitória. Nós vamos fazer aqui de tudo para estar correndo, para que você possa, além de receber o conhecimento da palavra de Deus, a mensagem do que o Espírito Santo tem para você nesta noite, você também possa ter dentro de um espaço justo de tempo para estar glorificando e cultuando o nome do Senhor, amém? Queridos, é importante que nós entendamos qual é a verdadeira mensagem da Páscoa. As nossas crianças tentaram passar aqui a verdadeira mensagem da Páscoa. A Páscoa nada tem a ver com o coelho, né? Nada tem a ver com chocolate. A Páscoa tem a ver com Jesus, como o apóstolo Paulo declarou, a Páscoa, aquele que é o nosso cordeiro e não coelho, é o nosso cordeiro, é Jesus Cristo, o nosso cordeiro pascal. A festa da Páscoa é uma festa judaica, não é uma festa de outras nações. Apesar de muitas igrejas estarem fazendo até rituais e cerimonialismo conforme faz os judeus, mas a festa da Páscoa não é uma festa de outras nações, é uma festa judaica. Se originou de uma forma muito forte, muito marcante, mas se de uma forma, vamos chamar assim, cerimonialista, não tem nada a ver conosco, de forma espiritual, tem 100% a ver conosco. Diga aleluia. Queridos, a festa da Páscoa é uma festa dos judeus que foi se originada no Egito. Originou-se no Egito quando o povo de Israel estava preso na escravidão egípcia por 430 anos. A Bíblia diz que o Senhor os libertou com mão forte. E sobre o Egito, Deus enviou 10 pragas. E a última praga foi a praga dos primogênitos. Nesta praga, eles tinham que celebrar a Páscoa, isto é, para que eles pudessem ser protegidos do anjo da morte, porque a praga era a mortandade de todos os primogênitos do Egito, desde homens até animais, todas as primeiras crias dos animais e todos os primeiros filhos morreriam. Essa era a praga, a 10ª praga no Egito. E a palavra do Senhor fala que os israelitas precisavam se preparar, e a Páscoa ia ser instituída. E a Páscoa se baseava em quê? Na morte de um cordeiro sem defeito ou um cabrito por família. Eles iam sacrificar aquele cordeiro, eles iam comer depois aquele cordeiro, mas o sangue daquele cordeiro eles teriam que passar nos umbrais da porta, para que houvesse proteção. A palavra de Deus diz que eles também tinham que comer ervas amargas, e eles também tinham que comer pão sem fermento, aquele pão que fica duro, aquele pão sem gosto. Pois é, eles tinham que comer o pão sem fermento. Nenhuma casa deveria haver fermento. Tudo isso tinha um simbolismo, tudo isso era um cerimonial, tudo isso tinha que acontecer, e eles fizeram de forma real e prática a coisa. Mas, apesar de nós não precisarmos fazer nada dessas coisas, todas estas práticas cerimoniais, elas têm significado muito forte espiritual, porque funciona assim. A Bíblia diz que o Velho Testamento, ele é como sombra dos bens futuros, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 1. A palavra de Deus também diz que mostra que o Velho Testamento, ele figura o Novo Testamento, enquanto o Novo Testamento explica o Velho. Então o Velho Testamento, eles são figuras para o Novo, eles são sombras para o Novo Testamento, mas o Novo Testamento explica tudo que está no Velho. Amém, amados? Paulo em Romanos 15, versículo 4 diz: pois tudo que foi escrito no passado
foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e de bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém? A outra coisa que é importante deixar claro é que para nós esses dias não são considerados santos, né? Algumas religiões consideram esses dias e a chamam de Semana Santa. Para nós todos os dias são santos ao Senhor, amém, igreja? Todos os dias são santos para Deus, amém? A outra coisa que precisamos entender, que apesar de não celebrarmos a Páscoa conforme os judeus a celebram, nós aproveitamos para proclamarmos o seu significado espiritual, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, da festa da Páscoa. Resumindo, Páscoa é sacrifício do Cordeiro de Deus para a salvação dos homens. Páscoa é remissão pelo sangue, é resgate e pagamento da dívida do pecado. Páscoa é libertação da escravidão de Satanás, do pecado e do mundo. Páscoa é a vitória sobre a morte eterna. Vai dando aleluia, meu irmão. Páscoa é ressurreição, ele é vida, aleluia. Queridos, a partir da história da celebração da Páscoa dos judeus, nós vamos estar fazendo um paralelo espiritual dessa festa dos judeus para os dias de hoje. E eu quero compartilhar os benefícios que a Páscoa trouxe para nós, que já trouxe para eles de forma real, física, naqueles dias, e que espiritualmente também trouxe para nós, porque assim como o cordeiro foi morto lá, animal, aqui também na era do Novo Testamento, um cordeiro também foi morto, e o nome dele é Jesus Cristo, Senhor, amém? Então, de forma espiritual, nós somos envolvidos 100%, e eu quero destacar aqui, no tempo que nos resta, os benefícios que a Páscoa traz para nós, amém? E a forma que devemos também celebrar. Hoje é tempo de celebração, amanhã também é tempo de celebração. Todos os dias que você viver nesta terra, você deve celebrar a Páscoa de Jesus Cristo, porque ela tem muitos benefícios na sua vida, e você vai conhecê-los agora. O primeiro benefício da Páscoa foi a libertação da escravidão, amém? Queridos, o que isso tem a ver conosco? Lá em Êxodo, e nós lemos, deixa a sua Bíblia aberta lá, que nós vamos estar lendo vários versículos aqui. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 17. Olha o que diz aí, 12:17, celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. O versículo 41 e o versículo 42 diz assim: no dia em que se completarem os 430 anos, completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Amém, amados? A Páscoa é a libertação da escravidão. A Páscoa foi instituída, como nós havíamos falado no início, para marcar, para deixar como um marco a libertação extraordinária que Deus, o Deus eterno, estava dando ao seu povo, os israelitas. Eles iam sair da escravidão, eles estavam por 430 anos escravos, mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor deles e enviou Moisés, e Moisés foi e tirou o povo de Israel do Egito, e a mão forte do Senhor foi manifesta naqueles dias, e a principal momento, a principal praga foi a morte dos primogênitos, e a Bíblia diz que eles saíram de lá e foram livres da escravidão. Queridos, o que isso tem de benefício para nós? A Bíblia diz que o mesmo Cordeiro, Jesus Cristo, Cordeiro Pascal,
que foi morto também na cruz do Calvário, ele também nos liberta da escravidão do pecado. Amém? Porque o que prefigura esta libertação da escravidão lá no Egito? Prefigura o que? A libertação nossa do pecado, do mundo e de Satanás. Faraó representava Satanás. A escravidão no corpo representava a escravidão espiritual que o pecado exerce sobre nós. E o Egito representava o mundo. Essa libertação para os israelitas só aconteceu depois que o cordeiro foi morto. A Páscoa aconteceu, eles comeram os pães sem fermento. E por que esse negócio de pão sem fermento? Queridos, o fermento é o simbolismo de coisa imunda, de coisa suja. Ele está simbolizando aí o pecado. Comer o pão sem fermento, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos celebrar a Páscoa, não com o fermento velho. Não devemos ter fermento na nossa vida. Todos os dias da nossa vida devem ser dias em que eu e você vamos fugir do pecado e vamos agradar a Deus. Vamos celebrar Cristo na nossa vida todo dia, porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. Aleluia! É isto que a palavra de Deus nos diz. Por 7 dias deveriam comer pão sem fermento. E essa é uma figura da libertação do pecado. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, versículo 2. Ele diz assim: por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! E Romanos 6, 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Romanos 8:15 diz: vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez andardes em temor, mas receberam o espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia! Você está livre do pecado, meu irmão, porque Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, nos libertou pelo seu sangue precioso. Aleluia! O sangue vertido no Calvário. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. E a ceia como memorial é para nós nos lembrarmos daquilo que Cristo fez. O nosso Cordeiro Pascal, o que Ele fez? Ele morreu em nosso lugar. Ele nos livrou da condenação eterna. Ele nos livrou da escravidão do pecado e do diabo. Aleluia, glória a Deus. Esta é a nossa Páscoa. Assim como os israelitas se tornaram um povo do Senhor após a libertação. Pela primeira vez eles foram chamados povo do Senhor. Eles foram chamados de israelitas. Até então eles eram chamados de hebreus. Após a celebração da Páscoa, a Páscoa marcou uma aliança. A Páscoa marcou uma propriedade. Os hebreus se tornaram israelitas, se tornaram povo de Deus. Queridos, através do perdão dos nossos pecados, através da aceitação em Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro, eu e você nos tornamos povo de Deus. É o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que apresenteis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Aleluia! Nós somos povo do Senhor. Páscoa é libertação de toda a escravidão. Jesus Cristo, meu amado irmão, já foi ao Calvário e já acionou toda a libertação para a tua vida. Você não precisa ser escravo de coisa alguma, porque Jesus Cristo nos libertou e somos seu povo. Mas qual é o outro benefício da Páscoa? Que foi lá para eles e é para nós também. Proteção contra a morte. Olha o que diz lá o capítulo 12, versículo 3, 6, 7 e 12. Capítulo 12 de Êxodo. O versículo 3 que nós estávamos lendo, lemos no início, diz
Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Versículo 7. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém? Inclusive isso é a razão porque a palavra Páscoa significa passagem, Pessache, que significa passagem. O anjo passou por cima, não tocou nas casas, todas as casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais, o anjo via o sangue, o anjo da morte via o sangue e passava por cima e não tocava neles. Então, qual é o benefício da Páscoa para eles lá? Foi proteção contra a morte. E para nós aqui, o que significa esse sangue? A palavra do Senhor diz que também fomos livres da morte eterna, da condenação da morte eterna. Satanás exigia de nós que o obedecêssemos. Por quê? Porque ele tinha domínio. Mas quando nós nos lavamos no sangue de Jesus, toda a condenação que estava sobre nós foi rasgada. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nós fomos livres da morte eterna. Aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, aceitam este sangue como sangue que liberta. Este sangue nos livra da morte eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Em Romanos 8:2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, eu estou lendo já porque está transcrito para que a gente ganhe tempo, viu? Então, se você deseja ler depois, anote aí, depois você lê e confirma esses textos, amém? Estou aqui correndo por causa do tempo, amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: não foi com prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aleluia. O sangue de Jesus me protege, diga amém. O sangue de Jesus te protege, meu irmão. O sangue de Jesus nos protege. Nos protege da morte, nos protege do mal. Eu não sei quantos já usaram deste benefício que a Páscoa trouxe. Assim como o sangue livrou eles da morte lá, o sangue hoje nos livra de todo o mal aqui. O sangue deve estar lá na sua casa. O sangue de Jesus deve estar sobre a sua vida. O sangue de Jesus deve estar sobre os seus filhos. O sangue de Jesus deve estar sobre a igreja. Nós não podemos andar sem este poder do sangue. O sangue de Jesus tem poder, aleluia, para nos libertar, para nos abençoar, para nos cobrir de todo o mal, isto é, nos livrando. E por que isso? Porque o sangue foi a moeda de compra que comprou a minha e a sua redenção, aleluia. Por intermédio do sangue, toda cédula que era contra nós foi arrancada. Tudo que o diabo tinha contra a nossa vida foi arrancado, foi quebrado, foi destruído, porque o sangue de Jesus nos purificou, aleluia.
Queridos, muitas das vezes quando nós vamos batalhar em favor de alguém porque está endemoniado ou porque está debaixo de uma sentença de dor e Satanás está agindo, e aí quando a pessoa se arrepende e ela começa a pedir perdão e ela começa a pedir que o sangue de Jesus a cubra e começa a esfregar isso na cara do diabo, ele tem que sair e ele tem que largar. E eu já vi isso muitas vezes, eu uso isso muitas vezes, eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida e Satanás não tem poder de me tocar, aleluia. Assim é na sua vida, diga obrigado, Jesus, porque o teu sangue está sobre a minha vida e sobre a minha casa. Aleluia, glória a Deus. Mas qual é o outro benefício da Páscoa? A Páscoa é provisão excelente. Olha o que diz Deuteronômio. A gente estava em Êxodo, né? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? Vai para frente aí. Deuteronômio capítulo 8. Acharam, amém? Versículo 3 e 4. Diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Capítulo 29 de Deuteronômio. A gente ainda está aí, é só passar as páginas para frente. Capítulo 29 de Deuteronômio. Nós vamos ler o versículo 5. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Aleluia. Queridos, qual é o outro benefício da Páscoa? Para eles lá foi uma provisão excelente. Sabe quantas pessoas saíram do Egito? A Bíblia registra assim. A Bíblia registra que 600 mil homens de guerra. Vai contabilizando aí. Não falou de mulheres e crianças. E nem dos homens que não eram de guerra. Então vamos aí imaginar que cada família tinha 3 filhos, vai multiplicando. E vamos imaginar que tinha muitos homens, vamos dobrar aí, ou pelo menos a metade destes homens, dos 6 mil soldados. Amados, mais ou menos umas 3 milhões de pessoas devem ter saído do Egito. Agora pensa, como assim todo esse povo que saiu do Egito, como eles poderiam ter tanta provisão? Mas a Bíblia diz que eles tiveram provisão excelente, nada lhes faltava. O Senhor os supriu de pão, pão que caía do céu, chamado maná. Sabe o que significa maná? O que é isso? Os judeus deram o nome maná significa que é isso? Porque era um orvalho que caía do céu. E esse orvalho que caía do céu era como uns grãozinhos de neve. E esses grãozinhos de neve era possível fazer deles pães. Era a coisa mais gostosa. O Senhor os supriu. O Senhor deu todo o suprimento para eles. E também não só de pão, mas o Senhor supriu de carne as codornizes que vinham do céu e baixavam lá no acampamento dos israelitas. E eles comiam. E não somente isso, as roupas, as sandálias, tudo o Senhor os supriu. Provisão excelente. E o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos abençoados. Diga, eu sou abençoado. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Oh, aleluia! Nós somos abençoados.
Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, aleluia. Meu irmão, Deus supre a sua casa, Deus supre a sua vida, Deus supre você, porque Ele tem provisão excelente. Isso foi nos trazido como benefício da Páscoa. O Cordeiro Jesus Cristo também limpou, lavou a minha vida, me libertou da escravidão e me trouxe provisão excelente. O que diz o Salmo 23, versículo 1? A igreja deve falar bem alto, bem bonito. Como é que é? O Senhor... Aí... Aleluia, o Senhor é o meu pastor e nada, e nada, e nada, e nada, e mais nada vai me faltar. Por quê? Porque Deus me provê. Aleluia, Páscoa é provisão excelente na minha e na sua vida. Lá em 1 Coríntios 9, versículo 8, 2 Coríntios 9, 8, o apóstolo Paulo diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluia, diga: o Senhor me abençoa para que eu transborde de todas as coisas boas. Aleluia, glória a Deus. Qual é o outro benefício da Páscoa? Direção segura. Olha o que diz Êxodo 13. Vamos voltar para Êxodo, capítulo 13. Passa uma página aí do 12 que a gente estava. Capítulo 13 de Êxodo, só que a gente vai ler o versículo 21. Olha o que diz aí. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Olha o que diz o Salmo 48. Salmo fica antes de Provérbios. Salmo 48, versículo 14. Olha o que diz aí, 48, versículo 14. Que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Aleluia. Diga: Deus é meu guia. Diga: eu tenho direção, porque eu tenho o Espírito Santo. E isso é provado em João. Vai lá para João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 13. Diz assim, Evangelho de João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Aleluia. Queridos, o outro benefício que a Páscoa trouxe para eles, após eles terem celebrado a Páscoa, a Bíblia diz que eles saíram do Egito, já marcados como povo de Deus, já com nome: israelitas, povo do Senhor, povo de Israel, povo do Deus eterno, exércitos do Senhor. Aleluia. Eles já saíram de lá marcados, mas a Bíblia diz que eles não foram para se perder no deserto. A Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles para os guiar. A Páscoa trouxe para eles direção segura. A nuvem, a coluna de nuvem que Deus trouxe sobre eles, que era a manifestação da glória do Senhor ali com eles, ela ia adiante, ia mostrando para onde eles deviam ir. E a Bíblia diz: e quando chegava de noite, a nuvem era para dia, e quando chegava de noite, escuridão, animais, um monte de coisas ruins tem no deserto à noite. Mas a Bíblia diz
que Deus os guiava com uma coluna de fogo, aleluia. Deus era a direção do povo, queridos, assim como a Páscoa os beneficiou com direção segura, para que eles não se perdessem, não vivessem amedrontados e não vivessem rejeitados. A Bíblia diz que nós também, por Cristo Jesus, nós temos um guia espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo, que é guia espiritual seguro e firme, ele entra na nossa vida e ele nos dirige, aleluia. Queridos, Deus dirige a tua vida, diga amém. Mas é necessário que eu e você dependamos deste guia. O Espírito Santo quer nos guiar. Ele é guia espiritual. Então que tal chamar ele para comandar a tua vida? Que tal chamar ele para te dirigir? Chamá-lo para fazer a vontade dele, porque ele sempre sabe o que é bom, o que é certo. Cuida do teu coração, cuidado com a ansiedade, com a pressa. Busca o Senhor e pede direção para ele. Não foi isso que a gente leu no Salmo 48:1? Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Há algumas versões que diz até a morte. Então, querido, você não vai ficar sem guia. Por isso que você não precisa daqueles guias. Sabe aqueles guias? Você não precisa disso, porque você só tem um que funciona. Aleluia! E o teu guia é forte. Ele é o Espírito Santo e ele é luz pura. Aleluia! É o Espírito de Deus, aleluia. É guia seguro. O Senhor nos guia em todos os caminhos. O Senhor vai na frente. O Senhor é coluna de nuvem para nos proteger de todo o sol ardente das lutas. Mas também é coluna de fogo para afugentar os demônios contra nós, aleluia. Ele nos guia. O outro benefício da Páscoa, que eles tiveram lá e que eu e você temos aqui, porque também celebramos a Páscoa de Cristo, é a saúde plena. Diga glória a Deus. Olha o que diz Êxodo 15. Voltemos para Êxodo, capítulo 15, versículo 26. 15 e 26. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, ou em outras versões, que os sara. E lá em Isaías 53, abra lá, fica quase que no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, vai indo para frente, Eclesiastes, Cânticos e Isaías. Capítulo 53 de Isaías, versículo 4, vai falar sobre o Cordeiro Jesus Cristo, aleluia. Capítulo 53 de Isaías, versículo 4, certamente, diga aleluia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Aleluia. E versículo 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a Páscoa trouxe para eles lá, quando saíram do Egito, eles passaram todos os 40 anos sem doenças. Imagina todo aquele povo, aqueles milhares de vidas, entre elas mulheres e crianças, sem doença. Por quê? Porque o Senhor os deu saúde plena. O Senhor era a cura deles, o Senhor era a saúde deles, aleluia. Queridos, Deus é a nossa saúde, Jesus é a nossa saúde. Eu sei que muitas das vezes nós aceitamos a Cristo para a salvação, somente para irmos para o céu, só que está errado isso. A salvação em Cristo é um verdadeiro pacote, com tudo. Pastora, como assim? Cristo
nos salvou não somente da condenação eterna, Cristo nos salvou da miséria, Cristo nos salvou da escravidão de Satanás, Cristo nos salvou também das doenças, amém, meu irmão? Cristo nos salvou, a bênção da salvação, o Cordeiro que foi morto, Jesus Cristo lá no Calvário, diz a palavra de Deus, pelas pisaduras dele, pelos sofrimentos dele no Calvário, eu e você fomos sarados. Aproprie-se disso, meu irmão, a cura para você, e não somente na alma, e não somente no espírito, mas no teu corpo também, aleluia. Quando eu oro por uma pessoa por cura, eu não oro pedindo vontade de Deus para curá-la, porque a vontade de Deus é curar, sempre. Pastora, como assim? Porque Jesus foi ao Calvário para fazer isso. Lá em Mateus, capítulo 8, versículo 17, é citado exatamente enquanto Jesus estava no seu ministério, que multidões doentes vinham até ele para serem curadas, e a Bíblia diz que ele curava todas as pessoas, de todas as enfermidades. E aí eles citam Isaías, eles dizem assim como Mateus declarou, assim como estava escrito sobre o Messias, que ele tomaria sobre si as nossas dores, e ele curaria as enfermidades. Jesus Cristo fez isso, amém, meus amados? Quando nós orarmos por uma pessoa, ou nós orarmos por nós mesmo, amados, eu não oro por mim pedindo, Senhor, se for da tua vontade, tira essa dor na minha barriga, se for da tua vontade, tira essa dor na minha coluna. Não, eu oro repreendendo e expulsando a dor no nome de Jesus, porque a salvação que Cristo me deu, o sangue que o Cordeiro verteu no Calvário, este sangue me livra das doenças também. Então eu preciso me apropriar também da bênção da saúde. Diga, eu tenho saúde por Jesus Cristo, o meu Senhor, aleluia. Quantos aqui já receberam cura divina? Levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus. E eu também. Glória a Deus. Tá aí o pastor que não deixa mentir, né? O pastor esteve entre a vida e a morte, e o Senhor o livrou. Esse irmãozinho careca aqui, palmeirense, todo feliz da vida. Levanta aí, Lúcio. Fica de pé, meu querido. Olha para esse povão aí. Esse careca gordinho, palmeirense, que já zoou de tudo quanto é corintiano por aí. Tô sabendo, viu, Lúcio? Ah, mas deixa, tadinho do Palmeiras. Deixa o Palmeiras ganhar um pouquinho, gente. Ixi, não foi, viu, dessa vez. Só que não foi dessa vez o Corinthians, gente. Eu assisti só um pedacinho, mas olha, o pouco que eu assisti, ó, abre aspas, tá, da palavra. O pouco que eu assisti do jogo dos Corinthians e o dos Palmeiras, os palmeirenses estavam jogando melhor, gente. Não dá, né? Vocês sabem disso, tá? Então, esse irmão, voltando aqui, né, ao Cordeiro Pascal que nos liberta, né, de toda enfermidade, esse irmão foi curado do câncer no estômago e de todo o corpo, né, Lúcio? Ele foi curado pelo poder do Senhor. O Senhor o curou. Jesus é lindo. A cura para a tua vida, meu irmão. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Imagina, mais de 3 milhões de pessoas num deserto, sujeito a toda sorte de intempéries, de todas as doenças. Mas eles tiveram saúde. Por quê? Porque o Senhor era a saúde deles. A Páscoa lhes trouxe saúde. A Páscoa de Cristo me trouxe saúde. Eu tenho a saúde em Cristo Jesus. O outro benefício da Páscoa para eles lá, e que é espiritualmente para mim e para você, é a prosperidade. Diga aleluia. Êxodo 12, voltemos para Êxodo lá. Êxodo 12, capítulo 35 e 36, acontece um negócio interessante aqui. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés.
E pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. Estou lendo agora o versículo 36. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Aleluia! Agora, olha lá o que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios. Não é os corintianos. Capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios 9, versículo 10. Olha aí que coisa interessante. Gente, tem uma revelação extraordinária para a tua vida agora. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Queridos, o povo israelita, após terem celebrado a Páscoa do Senhor, o benefício maravilhoso que a Páscoa trouxe foi a prosperidade. Como assim, pastora? Quando eles saíram do Egito, eles eram escravos, não é verdade? E escravo tem alguma coisa? Não. Mas o Senhor mandou que eles fossem nas casas dos egípcios e pedissem prata e ouro. E os egípcios queriam dar tudo, até eles mesmos se deram, porque eles estavam apavorados. As pragas destruíram o Egito. E depois da mortandade dos primogênitos, os egípcios queriam ver qualquer coisa, menos o povo israelita. E a Bíblia diz que eles pediram prata e ouro e os egípcios deram, assim como outros objetos, assim como roupas, assim como sapatos. E a Bíblia diz que foi Deus que mandou. Olha aí, Deus mandou. Como assim, pastora? Para que um povo em milhares para andar no deserto ia querer ouro e prata? Será que tinha shopping no deserto, minhas irmãs mulheres? Será que tinha shopping por lá? Não. Será que tinha lojas de carro para os homens? Não. Será que tinha Santa Efigênia? Também não. Mas Deus mandou que eles pedissem prata e ouro. E por que razão, igreja? Porque o Senhor queria dar prosperidade para eles. Mas não fica aí não, tem revelação aqui. Sabe o que significa? O Senhor disse, olha, vocês vão pedir prata e ouro. Por quê? Porque o Senhor estava antecipando os planos dele para com aquela nação. Qual era o plano de Deus para aquela nação? Que aquela nação, os israelitas, o povo que ele escolheu para ser o seu povo, que eles adorassem ao Senhor através do tabernáculo. Eles precisavam construir o tabernáculo, e o tabernáculo foi construído de ouro. Amém, meus irmãos? O Senhor já estava levantando os recursos. Para quê? Para que o tabernáculo fosse construído. Eram os recursos antecipados. Deus estava dando a prosperidade para eles com aqueles recursos antecipados. Era para que eles investissem. Para quê? Para construírem um tabernáculo ao Senhor, para cultuarem o nome do Senhor. Diga assim: Deus tem projetos. Diga de novo: Deus tem projetos dele para o seu reino. Aleluia. Querido, porque há diferença entre provisão para a sua necessidade e Deus colocar nas suas mãos recursos para você investir, usar naquilo que é dele. E o apóstolo Paulo mostra isso. Esse texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 10, o apóstolo Paulo diz: aquele que supre a semente, diga semente. Semente é suprida para semear. Mas esse mesmo que é Deus, que supre a semente, ele também supre de pão, diga pão.
pão ao que come, diga pão para comer. Pois é, meus amados. O Deus supridor que nos dá prosperidade, Ele dá semente, diga semente. E Ele dá pão, diga pão. O pão é para se comer. A semente é para investir, diga investir. Amados, Deus não dá prosperidade para ninguém, para reter nela como uma represa. Não. A prosperidade de Deus tem esses dois propósitos. O pão para a minha e a sua necessidade, para suprir, para que eu coma, para que eu me vista, para que eu tenha um carro, para que eu pague uma casa. Amém, amados? Pão. Prosperidade para suprir minhas necessidades, mas também recursos, diga recursos. Recursos para nós investirmos no seu reino. Amém? Deus deu pão para todas aquele povo, toda aquela congregação dos israelitas. Pão para eles se alimentarem. Deu provisão de roupa, de sapato. Os egípcios foram despojados. E eles pediram também ouro. Queridos, muitas das vezes. E olha, pega essa, porque senão você perde. Deus coloca em nossas mãos muita prata e muito ouro. Eu quero dizer, muitos recursos. E nós pegamos aquilo, abraçamos tudo e dizemos, é meu. É tudo meu pão. É tudo pão para eu comer. É tudo pão para eu guardar. É tudo pão para eu comprar coisas maravilhosas e ostentar. É tudo pão. Não, não é pão, meu irmão. É semente. O Senhor nos dá prata e ouro. Para quê? Para nós fazermos recursos. Para investirmos no seu reino. Na sua casa. Na sua igreja. Nos ministérios missionários. Amém, igreja? Pão e semente. Quando Cristo nos libertou, Ele nos deu prosperidade. O problema é que nós muitas das vezes não entendemos o que é a prosperidade do Senhor. O Senhor nos dá, mas nós pegamos tudo para nós e comemos tanto o pão como a semente. Os israelitas comeram o pão, usufruíram do que era mantimento para a sua subsistência. Mas o que era para os recursos do tabernáculo, eles usaram para os recursos do tabernáculo. E isso foi tão bem aprendido por eles, que até hoje você não consegue ver um judeu pobre. Não é verdade, gente? Não tem judeu pobre. Aonde o judeu vai, ele tem dinheiro. Ele prospera. Recursos Deus nos dá para abençoarmos a sua casa. Muita gente no meio da igreja está comendo os recursos. É por isso que falta o pão. É por isso que o diabo vem e rouba. Mas quando nós entendemos que o recurso não é para nós, o ouro e a prata é para Deus, o pão Ele nos dá para a subsistência, para a nossa bênção, para a nossa prosperidade. Queridos, isso é Páscoa. Páscoa é prosperidade, é entendimento correto do que é pão e do que é semente. Aleluia. E por último, qual é o benefício? Antes, sabe o texto de Gênesis? A palavra de Deus diz para Abraão, para confirmar isso que eu falei. Deus disse para Abraão que ele viesse para segui-lo, largasse a sua parentela, seus parentes, sua casa e viesse segui-lo, porque o Senhor ia abençoá-lo. Ele disse, eu te abençoarei. Depois Deus disse, depois que eu te abençoar, você vai ser uma bênção. O pão é a bênção de Deus. A semente
é para eu abençoar os outros. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoa para abençoarmos. Cuidado, procure saber o que é pão e o que é semente na tua vida. E por último, qual é o benefício da Páscoa dos israelitas, mas que tem todo o significado espiritual para mim e para você? Vitória, diga vitória. Vitória sobre os poderes das trevas, diga vitória sobre Satanás e os demônios. Aleluia. Queridos, lá em Êxodo 12, quando o Senhor diz que vai pegar e julgar o Egito, capítulo 12, versículo 12, ele diz que vai haver uma mortandade, e é por causa de algo que os egípcios faziam. O Senhor estava com um propósito de juízo. Diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? A última praga, que era a morte dos primogênitos, a Bíblia está dizendo que Deus iria julgar os deuses dos egípcios. Inclusive, cada uma das pragas, queridos, era uma vergonha, era para envergonhar os deuses egípcios. Praga da rã, do gafanhoto, né? Da água se transformando em sangue, da pedra, né, em fogo que caía, do céu, enfim, cada praga era para envergonhar, porque cada uma daquelas coisas, os judeus, os egípcios idolatravam, faziam de ídolos, de deuses para si. Mas, queridos, ídolos, pedra, ferro, barro, nada é coisa feita por mão de homens. Não são deuses. Mas, se não são deuses, por que Deus disse que ia julgar, exercer juízo sobre os deuses do Egito? Olha o que diz lá, 1 Coríntios. Abra sua Bíblia aí, eu estou correndo para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios, capítulo 10. Acompanhe comigo. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 14. Olha o que diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Versículo 18 ao versículo 20. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Quando Deus disse que ia julgar os deuses do Egito, Deus não estava falando daquelas pedras, daqueles paus, daquele barro, daquela rã de pedra, aquele gafanhoto de metal. Não estava falando daquilo que eles idolatravam. Deus estava falando do que estava por trás daqueles ídolos. E o apóstolo Paulo, ele explica muito bem o que está por trás dos ídolos. E ele diz: quando se sacrificam a ídolos, como o ídolo nada é, quem recebe os sacrifícios são demônios. E o Senhor estava dizendo lá: eu estou exercendo juízo sobre os demônios. O que isso tem a ver comigo e com você? O que isso traz como Páscoa do Senhor para a minha vida e para a sua vida? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, quando foi ao Calvário e verteu o seu sangue, a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou. Ele esmagou a Satanás, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. E a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele expôs publicamente a vergonha e desprezo todos os poderes das trevas. Ele envergonhou Satanás.
Ele venceu o reino das trevas pelo seu sangue, aleluia, pela sua morte e pela ressurreição. Aleluia. Dê glória a Deus, igreja, se manifesta, porque o sangue de Jesus te dá vitória contra Satanás e os demônios. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, está dizendo que Jesus Cristo, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo destruiu os planos de Satanás e o faz até hoje na minha e na sua vida, quando andamos na luz e não nas trevas. A Páscoa dos judeus trouxe o benefício da vitória sobre os poderes das trevas, sobre os deuses egípcios que na realidade eram demônios. Aqui também o sangue que nós, em memória dele, celebramos a ceia do Senhor. Ah, meus amados, este sangue envergonha o diabo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo esmagou a Satanás quando morreu no Calvário. Aleluia. Oh, glória a Deus. Páscoa é vitória sobre a morte. Páscoa é vitória sobre o diabo. Páscoa é vitória sobre os principados e potestades do inferno. Páscoa é a vitória do crente sobre Satanás. Aleluia. Isso é Páscoa. Vergonha para o diabo. O sangue de Jesus está na nossa vida, meu irmão. Você não precisa temer. As coisas estão andando lá na minha casa. Manda correr. Diga que você celebra a Páscoa todo dia. Saiam daqui, vocês demônios. Vocês já foram vencidos no Calvário. Jesus já colocou vocês a vergonha e desprezo e arrancou a cédula que era contra nós. Então pode pegar, bater em retirada e sair. Aleluia, glória a Deus. Queridos, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Páscoa é vitória sobre a escravidão. Páscoa é vitória sobre a morte. Páscoa é vitória sobre toda a escassez. Páscoa é vitória sobre o engano e falta de direção. Páscoa é vitória sobre as doenças. Páscoa é vitória sobre a miséria e a avareza. Lembra do pão e da semente? Não tenho que ser avarento, eu tenho pão e eu semeio a semente. Aleluia. Páscoa é vitória sobre Satanás e os seus demônios. Celebremos a Páscoa, igreja. Celebremos a vitória, igreja. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Cordeiro. Labaixa, labalaias. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, ó Cordeiro de Deus. Fique de pé, meu irmão. Aleluia. Nós vamos estar celebrando.